Oi pessoal, boa noite, são 7h12, a sessão até que acabou cedo. Olha o Bob aqui do meu lado, sempre me ajudando, me instruindo. Inclusive hoje ele me trouxe reflexões sobre um projeto meu que foi aprovado. E eu vou contar pra vocês as reflexões que a gente fez aqui juntos, porque é assim que funciona. Isso aí, tchau Lô, um abraço galera, tchau, tchau. Tem que pensar junto à cidade, né? Então, funciona assim. Vou contar daqui a pouco. Primeiro eu vou pro início da pauta. Os itens 1, 2 e 3 da pauta de hoje eram segundas votações de projetos que já estavam nas pautas de semanas anteriores. Vocês sabem que a gente vota os projetos em duas discussões. E todos eles eram projetos de resolução, que alteravam o regimento interno da Câmara de Taubaté e o funcionamento da Câmara, tá? Eram projetos de resolução, não projetos de lei que implicariam na vida da cidade, por exemplo. Eu votei favorável nos 3 e os vereadores presentes também, e os 3 foram aprovados, então, pela maioria dos vereadores. Como eu disse para vocês, eu não vou entrar nos detalhes, porque eles tratam de alterações de redação no regimento interno da Câmara e eram pequenas correções não impactantes no dia a dia, no funcionamento da Câmara, senão eu detalhava aqui para vocês, tá bom? O item 4 era um projeto de autoria da vereadora Graça, Lei Ordinária número 253 de 2017, projeto de Lei Ordinária 253 de 2017. Dispunha sobre a importância presente e futura do ensino técnico na cidade de Taubaté, buscando conjugar esforços no sentido de aprimorar a estrutura existente, instituindo o Dia da Educação Profissional, a ser comemorado no município no dia 4 de maio de cada ano, e dar providências. Eu fiz uma emenda de redação suprimindo o artigo 2º desse projeto de lei da vereadora Graça, por instrução da Procuradoria Jurídica da Câmara, porque entendia que esse artigo 2º criava obrigação, então tinha invasão de competência, né, colocando determinando as atividades que a Secretaria de Educação, por exemplo, da Prefeitura deveria realizar no dia da comemoração dessa data incluída no calendário oficial. A minha emenda foi rejeitada pela maioria dos vereadores presentes, só teve voto favorável meu e do vereador João Vidal. E rejeitada a minha emenda, então eu pedi para votar em destaque o artigo 2º, e eu votei contrário ao artigo 2º, que era o que tinha inconstitucionalidade, e eu fiz uma emenda para tentar melhorar esse processo. Como a emenda não foi aprovada, eu votei contrariamente ao artigo 2º, mas votei favorável ao projeto de lei, sob aquele acordo de que eu já apresentei para vocês em outros momentos, de que até o meio deste ano, final desse semestre, eu votaria os projetos de inclusão de datas comemorativas. Por quê? Porque eu sou... acho que, né, a gente precisa ter uma regulamentação, critérios, né, sou a favor de critérios para a criação e inclusão de datas no calendário oficial do município. E, como eu não somente critico, mas eu vou lá e apresento uma alternativa, uma proposta, uma sugestão, eu fiz um projeto de lei que agora ficou pronto, está pronto para inclusão na pauta. Então, eu estou aguardando a inclusão desse projeto na pauta, conversei com o presidente, que está também... prestes a colocar, respondeu oficialmente hoje, inclusive, o nosso pedido, para que esse projeto, então, que coloca critérios na inclusão de datas e no calendário oficial do município de Taubaté, para que ele venha na pauta. Assim que ele vier à pauta e for aprovado, aí eu vou parar de votar os projetos de datas comemorativas, porque, como eu apresentei numa projeção aqui no ano passado, se a gente continuar nessa mesma tendência de ficar votando inclusão de datas comemorativas no calendário oficial, no final dessa legislatura, nós vamos ter mais datas no calendário oficial do que dias do ano para comportar todas as datas, certo? Então é um debate que eu tento travar aqui também sobre o processo legislativo, sobre o poder legislativo local, as câmaras municipais, no nosso caso aqui em Taubaté, enquanto uma componente tentando melhorar a qualidade da nossa política, certo? E aí então foi aprovado esse projeto. O item 5º era um projeto de resolução de autoria do próprio presidente. O item 6º, o item 7º também. O item 5, 6 e 7 eram projetos de resolução que alteram o regimento interno da Câmara Municipal, certo? E o funcionamento da Câmara, dos trabalhos da Câmara. Eram todos de autoria do presidente e eles eram indicações dos próprios funcionários concursados aqui da Câmara que, estudando, analisando o regimento, percebem alguma incoerência, alguma coisa que precisa ser melhorada, e aí eles apontam para a mesa diretora e o presidente apresenta esses projetos de resolução para melhorar o trâmite aqui, então, tá? Votei favorável a todos eles. Os vereadores presentes também, todos eles foram
aprovados. Eu não vou detalhar para vocês, porque acho que nenhum é digno de alguma alteração que implique na vida da população, a ponto de que eu precise detalhar aqui no vídeo. Mas na minha página, lá no site, você que quer se aprofundar, tem lá a pauta bonitinho, a tramitação, o parecer, o meu voto. E se você quiser trocar ideia, saber sobre eles também, manda uma mensagem, comenta aqui no vídeo que eu respondo também, tá? E aí o último item, então, que eu falava aqui, o vereador Bob travou uma discussão aqui comigo no começo, foi importante, eu pensei em adiar, mas eu consegui manter na pauta com a aprovação dos pares. Foi um projeto de iniciativa minha, em que, entendendo aqui a lógica do legislativo, eu vou contar a história dele para vocês, que eu acho que é bem legal. O que tinha? Ano passado a gente travou muitos debates aqui em que eu votava não nos projetos, porque eles eram viciados, né? Eles eram inconstitucionais, tinham jurisprudências contrárias, enfim, e o parecer contrário do jurídico aqui da Câmara Municipal. E aí, eu ficava sendo ruim às vezes no projeto, né? Essa vereadora é ruim, ela é contra todos os projetos, fica votando não aos projetos de todos os vereadores. Mas não é porque eu queria votar não contra todo mundo, contra todos os projetos. É porque estava errado. E eu sou, como vocês sabem, a favor de falar a verdade, né? E não de ficar falando o que agrada as pessoas. Então não adianta eu dizer que vou fazer um projeto em que as pessoas vão ter um prazo de 30 dias para serem atendidas no SUS, que é mentira, porque não pode ser competência de vereador estabelecer o prazo de que as pessoas vão ser atendidas. Infelizmente, né, não vivemos no mundo ideal em que só porque a gente criou uma lei que coloca que o prazo de atendimento é 30 dias, as pessoas serão atendidas em 30 dias. Não é verdade. E aí isso cria todo um ambiente, um cenário de despolitização, que o meu amigo João Vidal aqui sempre luta também e me ajuda aqui em bons debates para a gente tentar qualificar e melhorar isso na nossa política, né? Não adianta a gente ter... Temos um intruso aqui no meu vídeo. Olha lá, gente. Tchau, tchau. E aí, resultado, a gente qualifica o processo falando a verdade para as pessoas. Olha, não adianta aprovar uma lei assim, que vai dizer que vai ter prazo para ser atendido na saúde, tá bom? Então, como que a minha lei melhora esse processo? Para começar, que no final do ano passado, o Ministério Público fez uma recomendação à Câmara Municipal para tirar da pauta os projetos com vício de iniciativa inconstitucionais. Os vereadores não me ouviram falando naquela tribuna ali, ao longo de quase 10 meses. Foi mais ou menos em outubro, o projeto da Escola Sem Partido? Foi, né? Então foram quase 10 meses, uns 9 meses, eu falando ali, ó, naquela tribuna, gente, eu tô votando contra porque é inconstitucional, a gente não tem que ficar gastando nosso tempo discutindo projeto inconstitucional. E eles achando que eu era ruim, Pois então veio o Ministério Público, fez uma recomendação em cima do projeto Escola Sem Partido, dizendo que a Câmara de Taubaté não tinha nem que votar esse projeto, porque era perda de tempo e de recurso público, porque o projeto era inconstitucional, a gente não tinha que ficar votando isso, e recomendou que retirássemos todos os projetos. Foi demais pra mim, né? Adorei. Eu que fiquei o ano inteiro falando disso. O pessoal retirou, muito conscientes, entenderam a recomendação do Ministério Público, os meus pares aqui, e a gente limpou a pauta de projeto, assim, com vício de iniciativa inconstitucional. Hoje em dia ainda existem algumas dúvidas, mas o volume é muito menor, porque daí são projetos que eu tenho dúvida, que a própria questão jurídica traz dúvidas pra gente, às vezes, em votar, porque tem uma jurisprudência que diz que não, mas tem uma decisão de algum outro tribunal que diz que sim, que o vereador pode votar aquela lei, por exemplo. Outro diz que não lá no norte do país e outro diz que sim lá no sul do país. Isso, infelizmente, é o que acontece no direito, que é uma ciência que não é exata e tudo mais. Com o meu projeto de lei hoje, então, a gente conclui esse processo dando um valor maior para a figura das indicações. As indicações, elas podem ser feitas por vereadores para aquelas coisas que não são de sua competência. Então, eu não posso criar uma disciplina nas escolas. Por exemplo, vou dar um exemplo de um caso que aconteceu aqui, xadrez, né? O vereador Dentinho aprovou um projeto de xadrez que eu votei contra, por exemplo, por causa da inconstitucionalidade, lá na época. Eu não posso, porque o entendimento é que eu não posso criar obrigação para o prefeito, uma disciplina na escola e tal. Mas eu posso indica ao prefeito que tenha aulas de xadrez, e aí ele vai fazer, se couber no orçamento, dentro das políticas públicas do interesse dele, tá? E aí o meu projeto de hoje, aprovado aqui pelos vereadores, coloca a indicação para poder ser aprovada e discutida junto com requerimentos e moções, que são previstas na legislação federal, inclusive na Constituição, e que é função do vereador fazer em plenário, tá?
tá? Então hoje a gente coloca, junto com requerimentos e moções, a gente coloca as indicações. Ela ganha um peso político de ser votada pelo plenário ou não, quando o plenário quiser rejeitar, e ela pode ser debatida ali, o que aumenta o espaço de atuação do vereador e aumenta um espaço qualificado. Não subir lá para falar coisa que não pode fazer, subir lá para falar que é uma indicação, que pode ser que aconteça, pode ser que não, e não que é uma lei que vai acontecer, certo? Basicamente é isso, falei bastante, mas era importante porque era um processo educativo aí, certo? Muito obrigada, boa noite e boa semana para todo mundo.